Atos, capítulo 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou-o, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e que conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser.
E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Atos, capítulo 3. Aqui o Espírito Santo, por intermédio de Pedro, dirige o seu testemunho ao povo. Deus usava ainda de paciência para com o seu povo insensato. Usava mais do que de paciência. Agia em graça para com o seu povo, em virtude da morte e da intercessão de Jesus. Mas ai, era em vão. Os chefes do povo, incrédulos, reduziam a palavra ao silêncio. É impressionante ver os desígnios de Deus e o seu cumprimento em graça, na medida em que esse cumprimento tinha então lugar, tão claramente distintos da responsabilidade daqueles a quem Deus se dirigia. No capítulo 2, Pedro diz: salvai-vos desta geração perversa. Deus arregimentava os seus, segundo o seu conhecimento do que ia acontecer. No capítulo 3 diz: Deus enviou-o para vos abençoar, desviando-se cada um de vós das vossas maldades. Ele tinha-o enviado com esse fim, e a sua paciência esperava ainda, embora agisse atualmente em graça, segundo o resultado por ele conhecido. Encontramos isso muitas vezes em Jeremias. Se eles se tivessem arrependido, Deus teria, certamente, desviado o julgamento, como nos diz Jeremias. A atenção do povo é atraída por um milagre que tinha restituído a força a um pobre estropiado, conhecido de todos aqueles que frequentavam o templo e a multidão. Precipitando-se para ver aquele que acabava de ser curado, Pedro prega-lhe a Cristo. O Deus de nossos pais, diz-lhe ele, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes. Vós negastes o santo e o justo, quando Pilatos tinha decidido soltá-lo. Eles tinham negado o santo e o justo, tinham pedido que lhes fosse concedido um assassino, tinham levado à morte o príncipe da vida, mas Deus o tinha ressuscitado. E o seu nome, pela fé, tinha curado o paralítico. Ora, a graça podia estimar que eles o tinham feito por ignorância, assim como seus chefes. Vemos aqui o Espírito Santo responder à intercessão de Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Devedores de 10.000 talentos, o grande rei faz-lhes graça, enviando a mensagem de misericórdia que os chama ao arrependimento. E é ao arrependimento que Pedro convida os judeus. Arrependei-vos, diz ele, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou, pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio.
versos 19 a 21. Pedro propõe, assim, o arrependimento aos judeus, como nação, anunciando-lhes que, se eles se arrependessem, Jesus, já elevado ao céu, voltará, e que o cumprimento da plena bênção, de que os profetas tinham falado, teria lugar em favor deles. O regresso de Jesus para tal fim dependia e depende ainda do arrependimento dos judeus. Enquanto espera, Jesus permanece no céu. De resto, diz Pedro, Jesus é o profeta que Moisés anunciou, e todo aquele que não o escutar será exterminado de entre o povo. Versos 22 a 23. A sua voz vibra ainda, em graça especial pela boca dos seus discípulos. Todos os profetas falaram destes dias. Vós sois os filhos dos profetas, os herdeiros naturais das bênçãos que eles anunciaram para Israel, assim como das promessas feitas a Abraão, de uma semente sua, na qual todas as nações seriam abençoadas, a vós também, por conseguinte, tendo Deus suscitado seu servo Jesus. O enviou em bênção para vós, desviando-vos a cada um das vossas maldades. Versos 24 a 26. Isto refere-se ao tempo da sua vida sobre a terra, embora na sua intercessão houvesse um renovamento de graça, em testemunho a um Cristo glorificado, que voltaria se eles se arrependessem. Numa palavra, o povo é convidado por Pedro a voltar a Deus pelo arrependimento e a gozar de todas as promessas feitas a Israel. O próprio Messias voltaria do céu para fazer gozar o seu povo da bênção de Deus. O apóstolo dirige-se a toda a nação, como sendo os herdeiros naturais das promessas feitas a Abraão. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.